lá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o líder do Podemos na Câmara, o deputado Léo Moraes. Ele é de Rondônia. Deputado, falávamos da pandemia, né, no último bloco, com essas questões relativas aí à quarentena, que alguns estados vêm vindo, outros abrindo, talvez antes da hora, enfim. O país está muito inseguro em relação à saúde e também muito inseguro em relação à política. A gente tem agora, eu abri o programa hoje falando desse inquérito no Supremo Tribunal Federal, o inquérito das fake news, que deve ser julgado. O julgamento só deve terminar na semana que vem, por causa do feriado desta quinta-feira de Corpus Christi, amanhã. Agora, como é que o senhor acha que vai ser isso? Porque, pelo jeito, pelo voto hoje do ministro Edson Fachin, o julgamento, até o Supremo, como eu disse aqui no início do programa, vai continuar com o inquérito e ainda tem o da interferência na Polícia Federal. Ou seja, o governo está no corner? Parece que teria implicação até na eleição, no processo eleitoral de 2018, né? Em possível cassação e por aí vai. Quanto ao julgamento do STF, eu acredito que, respeitando a ampla defesa, contraditório, devido processo legal, deve ser feito e pronto. No componente político, aí eu tenho uma ressalva justamente pelo ambiente, a atmosfera na qual estamos inseridos. Nós temos uma crise sanitária sem precedentes, né? A maior dos últimos anos, das últimas décadas. Nós temos um caos social no qual a gente sempre cobrou que o governo pode economizar, machuca, maltrata uma previdência, mas a obrigação é de entregar o resultado de políticas sociais. Nós temos um problema e um colapso também social. Se somar isso, uma crise política dessa magnitude de impeachment, e aí eu estou entrando na seara que é mais afeita ao meu trabalho, que é de parlamentar e não do STF. Nós, aí sim, colocaremos não o governo, quem sabe o presidente, no corner, mas nós colocaremos o país na lona. O Brasil, ele vai tombar e dificilmente demora a levantar. Isso não diz respeito que as medidas legais devam acontecer. E quem interferir ou tentar, de forma assodada, antecipar o debate, o julgamento, eu acho que isso é desnecessário. O STF vai cumprir com a sua missão após o julgamento e também o resultado. Aí sim nós vamos saber quando que chegará o componente político. Aqui agora a gente teve aqui uma notícia. Isso é trabalho do governo federal. Teve uma notícia aqui agora, diz que o presidente Jair Bolsonaro, o jornal o Globo está publicando essa notícia, que o presidente Jair Bolsonaro vai nomear o deputado Fábio Faria para ministro das Comunicações. Ou seja, já tem aí uma divisão, né? Novamente, no início o presidente reduziu o número de ministérios, disse que o país gastava demais com cargos de ministros e agora, pelo jeito, está criando aí um para atender o PSD. Como é que o senhor vê isso? Eu tinha escutado esse burburinho, mas eu não sabia que estava nesse nível aí, não. Está publicando agora Fábio com o Faria, que é terceiro secretário, se eu não me engano, da casa, quarto secretário. É da área, né? E é marido da filha, não é isso? Do Silvio dono Santos. de uma emissora e por aí vai. Não conheço que também é aliado do presidente. Eu não conheço a sua expertise propriamente na área da comunicação, porque isso não se ganha e não se conquista por osmose. Né? E também tem que saber o quão republicano será isso e quão justo para todos os meios de comunicação, enfim. É um fato novo, mas que parece que faz sentido no que diz respeito a essa aliança com partidos políticos do Congresso. O Ministério das Comunicações ela vai além assim, de veículos de comunicação, né? Tem telecomunicações de muita coisa. Internet, celular, tem a fibra ótica, né? A transmissão. O deputado, nós falamos aqui, eu queria aprofundar mais sobre esse salário emergencial. Vamos falar um pouco de custo, né? O custo previsto aí desses salários extras é de mais de 100 bilhões. 40 bi mês. De 600, né? Uhum. 40 bi por mês. 40 bi por mês. Certo. Aí, assim, se fala com muita naturalidade, eu gosto de aprofundar, porque mostra verdades. Para se ter uma ideia, o orçamento anual
da Câmara dos Deputados é de 5 5 bilhões. 5 bilhões e 400 milhões. Isso. É 11 bilhões Câmara e Senado. Então, veja bem, 40 bilhões por mês para o salário extra. Salário extra. O orçamento total anual do Congresso, da Câmara, 4 bilhões. Então, não dá para falar em descontar salário de deputado, até porque deputado ganha menos do que servidor na Câmara. 5 bilhões, 5 bilhões e pouco da Câmara Federal. 5.400 milhões. Isso, todo o orçamento. Agora tem E o Senado, 4 tem um ingrediente aí que eu faço uma defesa pública. Eu não acho nada de clamoroso ou de penoso o Congresso, a Câmara Federal, renunciar o seu subsídio, metade durante esse momento, porque é um gesto de solidariedade. A soma dos salários dá o quê? 20 milhões. Dá pouco, e deixa claro que você foi eleito por suas convicções para, logicamente, você defender o coletivo, defender o próximo, defender os outros. Então, é importante esse gesto. Está falando de uma forma simbólica. É importante esse gesto, esse símbolo que traz economia. Mas que a nossa discussão, e também existe requerimento lá na mesa do Ministério da Fazenda e também da Casa Civil, é que revejam, por exemplo, a criação de grupos de trabalho e a criação de jetons para extrapolar o subsídio e o salário de servidores dentro do Poder Aqueles Executivo. De isso empresas, traz grande, né, públicas, isso que o traz grande conselho de economia. administração. Conselho de administração, um ganha 50 mil, outro ganha 40 mil. Agora vai ser, no isso caso é um absurdo. vai se mexer também nisso para poder Isso é um roubo cortar? legalizado. Nós Vai ter corte apresentamos nisso aí? o pedido, inclusive medidas legislativas, para tentar avançar nessa matéria e é difícil. É difícil a gente conseguir avançar. E a verba de gabinete Outra também? coisa que eu ia falar, isso daí é fundamental. E esse corte tem que ser permanente, Zé Maria. É porque hoje o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, até tinha uma notícia hoje de que ele paga um advogado com dinheiro vivo. Ele leva lá, acho que 10 mil por mês para o advogado, para preparar projetos para ele, alguma coisa assim. Não vi, mas... Enfim, estava meio... eu vi no Twitter Dinheiro vivo de é sinal passada. claro de lavagem. Porque ali, nessa verba de gabinete, as pessoas têm que... paga e pode ser dinheiro vivo assim, para uma pessoa chegar e botar dinheiro vivo? Cai na conta salário, né? Tem que apresentar a nota fiscal. Agora, essa questão que eu estava comentando da verba... E o parlamentar não toca no dinheiro, o dinheiro vai da tesouraria da Câmara dos Deputados direto para a empresa. Pois é, ele disse que leva dinheiro vivo. Nós apresentamos requerimento e aí também um caminho que deve ser o correto para não jogar para a galera. Aliás, são muitos parlamentares que jogam para a galera e não contribuem com o debate de verdade na Câmara, que deve ser por projeto de decreto legislativo. Apresentamos requerimento para a mesa diretora para que corte o subsídio durante esse período de pandemia, em 50%, mas principalmente os 50% da verba indenizatória de forma permanente, que são consultorias, que são materiais gráficos, pesquisas de difícil comprovação. Aliás, para quem faz certo, às vezes cria-se um álibi até para quem faz o certo. Porque você, muitas vezes, não precisa comprovar como deveria que exatamente faz aquilo, ou até mais a pertinência e o cabimento daquilo. Então, é algo que chama atenção. Uma coisa que chama atenção na Câmara dos Deputados é salário. O salário mínimo da Câmara é R$19 mil. Né? Lá estão os policiais mais bem pagos do Brasil, um dos melhores bem pagos do mundo. A polícia mais bem paga do Brasil é o policial da Câmara. Né? Ninguém ali ganha menos do que um deputado. O senhor concorda comigo? Eu não sei, se eu falar, eu estou mentindo, que eu conheço exatamente quanto que percebe um policial legislativo. Mas sei que os salários são altos. Quando falo de reforma administrativa... O funcionário ganha mais do que um deputado federal. Deve ter muito caso desse mesmo. Bem, o senhor sabe mais do que eu. Mas, assim, é fato que a reforma administrativa ela tem batido exatamente, principalmente nesses servidores federais, porque não existe o horizonte de um bom plano de cargos e salários com progressão. Tem uma progressão mínima, em 5 anos já estão no teto da sua carreira, recebendo altíssimos salários e mais, sem motivação, sem ambição na sua carreira, porque já chegou ali no ápice da sua trajetória. Então, é algo que também deve ser revisto, sem sombra de dúvidas. Muito bem, uma conversa boa aqui com o deputado Léo Moraes, ele é o líder do Podemos na Câmara dos Deputados. A liderança na Câmara é muito importante, porque ele tem que conhecer todos os assuntos e lidar ali dentro do partido e depois tirar essa ideia e discutir o assunto com os outros líderes dos partidos políticos. E como há uma profusão de partidos políticos na Câmara, o trabalho fica mais difícil. São 33, né? São. 33.
Pois é, chegamos ao fim aqui do Frente a Frente, mais uma quarta-feira. Queria agradecer muito, deputado, a sua presença aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço. Agradeço, Zé Maria. Gostou da conversa? Agradeço, excelente, né? Pena que eu acredito que deveria, não que seja prolixo, ou que goste de marcar uma reunião para definir a data da próxima, mas nós poderíamos ficar aqui algumas horas. Certamente eu sairia maior no conhecimento de Brasília, até mesmo das estruturas aqui. Afinal, vocês são muito experientes e conhecem como poucos aí o processo político, os agentes políticos e também as necessidades do nosso Brasil. Muito obrigado, agradeço a todos, fico muito feliz pela oportunidade. Muito bem, deputado Léo Moraes, e também minha parceira de sempre aqui nessa mesa redonda, Denise Rotenburg. Pois é, Zé Maria, mais um Frente a Frente. Deputado, eu queria agradecer muito a sua presença e já fica o convite para o senhor voltar para mais uma hora nesse bate-papo aqui com a gente. Tá bom, muito obrigado. E para você que nos assistiu, uma boa noite. Pois é, e nós estamos agora encaminhando para um novo processo de abertura em várias cidades, né, inclusive no interior de São Paulo, já existem cidades abrindo. Isso é um bom sentido, é um ânimo a mais e nós venceremos, né? É isso aí, nós trazemos aqui líderes para que você escute e tenha a sua ideia. Continue aqui na Rede Vida, começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado, muito boa noite, viu?